Que humilhante, né? Que humilhante. Eu, um velho, um cara de 26, 27 anos, sendo piada numa reunião de Natal porque quer criar conteúdo para a internet. Esse vídeo vai resumir 6 anos de trabalho com criação de conteúdo em talvez 10 ou 15 minutos. Então, se você deseja trabalhar com isso, criando conteúdo para a internet, seja para empresas ou para você mesmo, fica nesse vídeo que vai ser importante você assistir. Eu trabalho com criação de conteúdo já tem mais de 5 anos. Comecei lá em finalzinho de 2019 para 2020. E 2020 veio a pandemia, então que intensificou muito os trabalhos. Mas, ainda assim, eu não sou conhecido. E eu também nem sou tão bom em criar conteúdo. Mas por que será que eu não sou bom e por que será que eu não sou conhecido trabalhando há tanto tempo assim? Nesse vídeo eu quero listar 3 dicas para você que quer começar a trabalhar com conteúdo ou que começou faz pouco tempo e que são coisas necessárias que você precisa saber, porque aqui vai um resumo de 6 anos trabalhando com isso. E no final eu vou te dar um bônus aqui, que eu duvido que você já tenha ouvido alguém falar sobre isso. Primeira dica para você que começar a trabalhar com conteúdo e a primeira razão pelo qual eu não sou conhecido: falta de consistência. É óbvio que hoje em dia, muita gente na internet começa a gravar conteúdo e de um dia para o outro tá famoso. Isso acontece? Sim. É sempre? Não. É raro e é uma exceção. Depende muito também do tipo de conteúdo. Obviamente, conteúdos mais virais, né, cotidiano, conteúdos que mostram a rotina do dia a dia, entretenimento, comédia, zoeira. Obviamente, esse tipo de conteúdo vai viralizar mais rápido, vai crescer mais fácil e você vai se tornar conhecido talvez mais rápido do que comum, do que outros nichos. Mas em geral, as pessoas que querem criar conteúdo para esse tipo de nicho, elas não pesquisam vídeos como esse. E por que a falta de consistência ela impacta tanto nisso? Obviamente, tudo tem um tempo de maturação, né? Uma empresa, ela cresce, ela nasce e ela tem ali o seu período de desenvolvimento, de crescimento, tem alguns altos e baixos, assim como a nossa vida, é normal, a gente nasce e conforme a gente vai crescendo, vai amadurecendo, a gente vai passando por altos e baixos e vai aprendendo a lidar com essas situações. Criar conteúdo na internet é a mesma coisa. Ainda mais se você quiser levar isso como um trabalho. Você vai precisar começar, então você vai nascer e você vai precisar de um tempo de maturidade, de um tempo para você se desenvolver, aprender, entender como é que funciona, para que lá na frente, numa fase mais jovem, mais adulta, você tenha o resultado esperado. Acontece que eu sempre fui muito imediatista, sabe? Eu queria as coisas para agora, eu queria as coisas para ontem. E para você ter ideia, eu já tive, sei lá, talvez uns 10 ou 12 perfis na internet. Eu já falei de tudo, cara. Já fiz comédia, já fiz drama, já falei sobre marketing, já falei sobre vendas, sobre empreendedorismo, sobre casamento, sobre criação de filhos. Porque eram coisas que eu gostava, então eu dizia assim, vai ser muito fácil criar conteúdo sobre isso. Porque eu gosto, sabe? Eu gosto de falar, eu gosto de me comunicar, eu trabalho com vendas a minha vida inteira, eu gosto de empreender e tal, e tudo isso gira em torno de mim. Então vai ser muito fácil criar conteúdo sobre isso. E não é. Não é assim que funciona. Sabe, você pegar e ligar a sua câmera e começar a gravar, como eu estou fazendo aqui agora, é muito diferente do que você criar um conteúdo estruturado, sabe? Não que eu não tenha parado para pensar sobre o que eu vou falar aqui agora, não é que eu não tenha, por exemplo, pensado no que eu vou falar agora. Não, eu tenho ali um roteiro mais ou menos na minha cabeça, né? Mas hoje eu faço algo muito mais espontâneo do que eu fazia na época. E o fato de demandar tempo e demandar esforço, isso me tirava de jogo, porque eu sempre fui um cara muito imediatista. Eu sempre quis as coisas para ontem, para agora, e quando eu começava a criar e passava ali 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu acho que o máximo que eu fiz foram 6 meses consecutivos, e parecia que a coisa não andava. Eu já falava assim, não, eu acho que não é para mim, eu acho que eu não sirvo para isso, e aí eu parava. Só que depois de um tempo voltava essa vontade, né, de falar sobre o que eu gostava, e aí eu começava um outro canal, um outro nicho, né? Então, eu vou falar sobre vendas. Aí eu começava a falar e percebia que, puxa vida, eu gosto de vendas, eu acho muito da hora, muito bacana e etc. Mas eu acho que eu não nasci para ficar falando sobre vendas não, me enche o saco isso. E aí eu largava a mão. Aí eu falava, não, vendas não. Talvez se eu falar sobre marketing, né, só marketing, aí eu acho que vai. Aí eu começava 2, 3 meses, pensava, não, cara, quer saber? Não, eu acho que não é pra mim falar de marketing, não.
E sempre fazendo isso. E como eu sempre fui um cara muito comunicativo, muito expressivo, sempre gostei de estar fazendo, de estar criando, eu sempre tive muita facilidade em ligar o celular e gravar um vídeo. Mas a falta de consistência, ela foi o meu calcanhar de Aquiles. Segunda dica e segunda razão pelo qual eu não sou conhecido, mesmo criando já há mais de 5 anos. Falta de propósito ou falta de objetivo. Como eu falei, a falta de consistência, ela te faz uma pessoa ansiosa para resultados. A falta de consistência, ela te faz uma pessoa instável. Assim também a falta de objetivo. Porque se você não tem um objetivo, se você não sabe para onde você vai, se você não sabe o que você quer alcançar, se você não sabe para onde você quer ir, nada importa. Então, como eu não tinha um objetivo claro, para mim tanto faz, né? Tanto fazia eu criar o conteúdo, eu começar um canal e daqui 3, 4 meses eu encerrar esse canal. Porque para mim não fazia sentido. Eu não tinha objetivo com aquilo. Eu simplesmente queria fazer o que eu achava que gostava. Olha, eu acho que eu gosto de vendas. Vou falar sobre vendas. Ah, não gosto. Parei. Ah, eu acho que eu gosto de empreendedorismo. Ah, eu gosto, mas é que falar e tal. Ah, não quero mais. Ah, eu vou fazer comédia então. Ah, mas sabe que gravar fazendo comédia, sabe? Você perde o time. Eu não consigo. É meio robótico, não sei. Enfim, como eu não tinha um objetivo claro em mente, pra mim tanto fazia o que eu ia fazer ou não, se eu ia começar ou não, se eu ia levar a sério ou não. Então, a falta de consistência, né, de você criar ali semanalmente, mensalmente, de forma regrada, mesmo que seja uma vez por mês, mas durante 5 anos, faria muita diferença. A falta de objetivo, nem que fosse, sei lá, pequenos objetivos, né? Ah, eu vou criar até eu alcançar 1.000 seguidores, 1.000 inscritos. Então eu vou fazer até alcançar. Alcancei, pô, dá pra chegar, bacana. Pra onde eu vou agora? Agora eu vou criar até 10.000 e assim por diante. Enfim, você define o objetivo que você quiser. Eu não tinha esse objetivo, eu não tinha objetivo nenhum. Eu simplesmente criava o canal, criava o perfil e ia gravando, e quando não queria mais eu apagava e ponto. E o terceiro ponto pelo qual eu não sou conhecido mesmo criando conteúdo há mais de 5 anos é o medo. E eu acho que o medo, ele é o principal fator, na verdade. Eu acho que o medo, ele é responsável pela falta de consistência e pela falta de objetivo. Porque quando você tem medo, dificilmente você se arrisca, não é? Você começa e você não cria expectativas, você não cria planos. E tá bom, se der errado, eu simplesmente apago o meu perfil e tá tudo bem. Outro sintoma do medo que eu tinha é que ninguém podia saber. Então eu criava os meus perfis de forma assim, meio que secreta, sabe? Os meus conhecidos, os meus familiares não podem saber. Por quê? Porque da primeira vez que eu fiz isso e eles souberam, né? Eu virei motivo de piada, de risada. Enfim, você já deve ter escutado isso também. Então isso me bloqueou, me travou. Eu falei, cara, eu não quero mais ser tido como idiota. Porque eu vou começar do zero, então obviamente eu não vou ter seguidor. Obviamente eu não vou ter inscrito, eu não vou ter visualização, eu não vou ter engajamento. Olha, isso é normal, né? Toda empresa que está começando passa por esse processo de germinação, né? De você estar ali começando a se desenvolver como uma criança, começando a dar os primeiros passos. Então é normal você cair, tropeçar, enfim. Mas eu tinha muita vergonha disso, né? O medo de me expor era muito grande. Eu dizia, não, cara, eu não quero passar por isso de novo, sabe? Chegar na reunião de Natal e a galera dando risada e tal, fazendo piada. Eu falei, cara, que humilhante, né? Que humilhante. Um velho, um cara de 26, 27 anos, sendo piada numa reunião de Natal porque quer criar conteúdo pra internet. Então isso me travou diversas vezes. Esses pensamentos, né, de não encarar o medo me bloquearam muitas vezes. E acho que esse foi o maior fator. E também acredito que seja o maior responsável por impedir que pessoas comecem a criar conteúdo. E isso é muito frustrante, né? Porque você se conhece, né? Você sabe o quão bom você é. Você sabe o quanto você tem a agregar para as pessoas.
E saber que o medo te trava é frustrante, né? Porque aí você olha pro lado, você vê o coleguinha ganhando rios de dinheiro divulgando tigrinho e aposta, né? Você olha pro outro lado, você vê fulaninho ganhando rios de dinheiro falando sobre conselhos financeiros e você olha para esses conselhos financeiros e fala, cara, isso aí é fora da realidade, não tem como uma pessoa ganhando R$ 2.000 por mês investir 1.000. Então a falta de consistência, né, de insistir, de persistir, a falta de objetivo, né, traçar planos, rotas, estratégias para alcançar esses objetivos e também o medo de se expor, a vergonha, o medo do que vão falar, do julgamento. Então, esses 3 fatores me fizeram criar conteúdo ao longo desses últimos 6 anos e esses fatores me impediram de ter sucesso em um desses perfis. E qual que é o último ponto, né? O bônus que eu falei, que eu ia comentar. É que, pelo fato de eu ter criado tanto para tantos perfis diferentes, para tantos nichos diferentes, é que eu aprendi muito. Eu me desenvolvi muito. Ao longo desse tempo, eu fui me desvencilhando de certas correntes, de certas prisões. Então, primeiro veio essa questão do medo, né? Eu tenho medo. Não, sabe? Chegou uma hora que eu falei assim, chega. É a minha vida, é o que eu quero, é o meu objetivo. Então é isso que eu vou fazer. Mas vamos fazer piada. Cara, se você está começando agora a criar conteúdo e as pessoas ao seu redor estão fazendo piadas com você, corta o relacionamento. Não são essas pessoas que vão te levar para uma vida melhor. Não são essas pessoas que vão te ajudar a crescer. Essas pessoas, elas não merecem estar com você. Simplesmente assim. Você imagina que você quer ser um grande empresário. Você quer ter uma fábrica de paçoca, de doce. E aí tu tá começando a vender paçoca no farol. Ou tu tá começando a fazer suas próprias paçoquinhas em casa, comprando amendoim, torrando, triturando, enfim. E aí as pessoas ao redor estão rindo de você. Merecem estar do seu lado? Merecem a sua atenção? Merecem a sua disposição, seu horário? Corte essas pessoas do seu convívio. Mas é meu pai, minha mãe. Maravilha, eles querem teu bem, eles querem te proteger, eles têm medo também, sabe? Eles não conhecem muito como a internet funciona, mas você conhece. Então é sua responsabilidade. Então, assim, se você está começando a fazer isso, né, a criar conteúdo, seja para você como pessoa, seja para sua empresa, seja o que for, se você está começando a querer trabalhar com isso, e essas pessoas que minimamente têm esse conhecimento sobre a internet e elas ainda fazem piada com você, cara, corta, tá? Corta. Não é ignorância, não é falta de conhecimento, não é porque elas querem te proteger como seus pais ou seus avós, seus tios, enfim. Normalmente as pessoas mais velhas têm essa dificuldade, né, de entender melhor como é que funciona. Mas se bem que hoje em dia também, cara, tem um monte de idoso aí ganhando dinheiro na internet. Então, também não é desculpa. Mas beleza, você pode relevar. Agora, seus amigos, seus primos, seus irmãos, enfim, tá debochando de você? Cara, corta. Corta do seu convívio. Porque no dia que você tiver minimamente desanimado, essas pessoas vão vir te puxar o pé e jogar a pá de cal e você vai desistir mais uma vez. Então, ao longo desses anos, eu fui adquirindo essa capacidade, né, de me desvencilhar dessas coisas, de me desprender desse medo do que vão falar, do que vão julgar, enfim. E também adquiri muito mais habilidade em me comunicar, em gravar, em editar. Obviamente, eu não sou um profissional da filmagem, como vocês podem ver. Eu fico aqui o tempo inteiro olhando, falando, cara, acho que talvez um pouquinho mais pra cá, se eu viesse um pouquinho mais pra cá, para deixar o quadro aqui, a lamparina, a luminária aqui, para ficar essa diagonal aqui, tá vendo? Ó, a composição de Hollywood aqui, ó, Quentin Tarantino. Aí eu, não sei se eu deixo ela branca, ela amarela, ou se de repente eu deixo ela apagada, porque, né, o ambiente aqui tá muito claro. Provavelmente tá com eco, porque eu comecei a montar isso aqui agora, então não tem objeto nenhum aqui, só tem o quadro e a mesa e a cadeira. Mas tá tudo bem, se fosse alguns anos atrás, eu jamais iria começar a gravar num ambiente como esse aqui, porque eu ia estar preso à estrutura. Eu não tenho um microfone bom, eu não tenho uma câmera boa, eu não tenho um áudio legal, eu não sei editar.
Então, ao longo desse tempo, de tanto que eu fui tentando, de tanto que eu fui errando, é que eu fui ficando bom. Obviamente, eu poderia hoje estar num lugar muito melhor, assim, muito melhor mesmo, assim, tipo assim, meu, um influenciador top aí conhecido? Poderia, claro, 5 anos de trabalho te recompensa. Mas fazer o quê? O que eu não posso é ficar preso nisso, entendeu? Ah, porque faz tempo, porque não sei o que e tal. Não, porque se eu ficar preso nisso, eu nunca vou começar. Eu nunca vou fazer, eu nunca vou levar a sério, eu nunca vou correr atrás. Tentar tanto ao longo desses anos me ajudou nesse processo. Me ajudou a me conhecer, me ajudou a identificar esses problemas que eu tinha, me ajudou a me desenvolver, porque toda vez que a gente vai gravar, você precisa pelo menos, né, planejar, pelo menos planejar. Você não precisa ter um roteiro fixo, igual hoje eu não tenho roteiro fixo, mas você precisa ter pelo menos na sua mente um cronograma básico do que você vai fazer. Mas enfim, fica aqui então essa dica, né? Consistência, objetivo e medo. Supere o medo, tenha consistência e defina um objetivo.